Olá, bem-vindo ao canal TechFran e no nosso curso de JavaScript nós vamos aprender hoje sobre métodos de objetos. Nós vamos aprender diversos métodos que são muito úteis para manipular objetos em JavaScript. Vamos ver no nosso editor. Vamos começar criando um objeto. O primeiro método que nós vamos aprender hoje chama-se ObjectKeys. Ele vai me retornar quais são as chaves de um determinado objeto, valendo lembrar que um objeto tem propriedades que são escritas na forma de chave-valor. Então, o método ObjectKeys ele vai retornar quais são as chaves de determinado objeto. Vamos imprimir na tela. Então, veja que aqui o método ObjectKeys me retornou um array com as chaves desse objeto. Agora, digamos que eu queira saber não quais são as chaves, mas sim quais são os valores. Existe um outro método, que é o ObjectValues. Da mesma forma, em vez de keys, eu vou colocar values e vou comentar esse de cima. Se eu salvar, veja que agora ele vai me retornar os valores das minhas propriedades e não mais as chaves. Se eu for imprimir esses dois casos, veja que no meu primeiro caso, o ObjectKeys imprimiu as chaves e o segundo imprimiu os valores. O próximo método que a gente vai ver é o ObjectAssign. Ele serve para copiar um objeto existente. Então, digamos que eu queira criar um novo objeto. Eu digito ObjectAssign e, entre parênteses, eu informo qual objeto que eu quero copiar. Se eu for imprimir o meu novo objeto, então veja que o meu objeto 2 é uma cópia do meu objeto original. O próximo método que nós vamos ver é o Object.Freeze. Ele vai fazer com que alterações ao meu objeto não sejam computadas. Então digamos que eu aplique esse método no meu objeto original. O que significa isso? Digamos que eu queira incluir uma nova propriedade a esse meu objeto, por exemplo. Antes de adicionar essa nova propriedade, eu apliquei o método freeze. Vamos salvar e ver o que aparece no console. Veja que o objeto não foi modificado, exatamente porque eu apliquei o método freeze. Se eu comentar e imprimir agora sim foi aplicada a nova propriedade. Então veja que o Object Freeze ele é muito útil quando nós queremos proteger um objeto da criação ou da remoção de propriedades. O próximo método que nós vamos aprender é o ObjectResonProperty. Para que serve esse método? Ele vai nos retornar se determinado objeto possui determinada propriedade. Então vamos ver como é que funciona. A gente escreve o nome do nosso objeto, o nome do método e, entre parênteses, a propriedade que a gente quer verificar. A gente quer saber se o meu objeto tem a propriedade nome. Quando eu salvar, veja que ele retorna true, ou seja, existe a propriedade nome. Se por acaso a propriedade não existir, ele retorna falso. O próximo método é o ObjectGetOnPropertyNames. O que ele vai fazer? Ele vai retornar todas as propriedades de determinado objeto. Para isso, vamos jogar no console esse método. Dentro dos parênteses, eu informo o objeto que eu quero verificar. No caso, o primeiro. Veja que ele retorna um array com o nome das minhas chaves. Ele funciona similarmente ao ObjectKeys. Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só incluir nos comentários. Se você gostou desse canal, eu peço que, se quiser, inscreva-se e até a próxima.